Olá, quinto ano, boa tarde para vocês. Muito feliz aqui de poder falar mais uma vez com vocês e agora sobre o sistema digestório. Gente, este conteúdo é um conteúdo novo do volume 3, tá? Então, a gente vai começar a falar agora sobre o capítulo 11 do volume 3, Sistema Digestório, e começa lá na página 10. O título do nosso capítulo é Está meio sem energia? Como é que passa? E aí, gente, é verdade? Quando a gente está sem energia, sem força para realizar as nossas atividades, se a gente comer, passa, né? A gente começa a ter força para fazer as atividades, né? E realmente, é o sistema digestório responsável por nos manter com energia, com força para desenvolver as nossas atividades. E aí, este sistema, que é o sistema digestório, ele tem algumas partes que são extremamente importantes para que a gente tenha energia. Por quê? Porque o alimento, ele vai entrar aqui, ó, tá? Ele vai entrar na boca. O alimento, ele entra na boca, pela boca, e aí dentro da boca existem dentes, língua, glândulas salivares, que tem uma função extremamente importante para que esse alimento chegue até no ânus. O que acontece lá na boca? Os dentes vão triturar, mastigar, diminuir o alimento. Mas para isso, existem as glândulas salivares, que vão liberar líquidos para amolecer o alimento, para deixar o alimento mais mole para ele ser mastigado. A língua vai auxiliar no processo, por exemplo, da degustação desse alimento. A gente vai sentir o gosto dos alimentos por meio da língua. Além disso, ela auxilia no processo de mastigação e de deglutição, que é engolir o alimento. Depois que o alimento é mastigado, triturado, diminuído lá na boca, a gente engole esse alimento e ele vai passar por um caminho que a gente chama de faringe. E aí a faringe continua por um longo tubo que vai fazer movimentos para o alimento descer, que a gente chama de movimentos peristálticos, que é o esôfago. O esôfago vai levar o alimento até o estômago. E lá no estômago, ó, o estômago aqui, ó. Lá no estômago vai haver o que, gente? Vai haver mais uma vez o alimento sendo triturado aqui dentro. O alimento vai ser triturado, quebrado, batido ali. Depois disso, o alimento vai chegar até o nosso intestino delgado, que é esse de cima aqui, ó, as tripinhas aqui, tá vendo essa parte aqui, ó? E o intestino delgado, ele é grandão, gente. E ele recebe substâncias do pâncreas, substâncias do fígado. E essas substâncias auxiliam no processo de absorção e digestão dos alimentos. Então, a absorção dos nutrientes dos alimentos acontece justamente no intestino, tá? Depois que o alimento passa pelo intestino delgado, ele vai para um outro intestino, que é o intestino grosso. Aqui vão ser retiradas a água do alimento e aí o alimento vai sair no reto, né? Vai sair em forma de fezes, né, gente? E este alimento que não tem mais função no nosso organismo vai ser eliminado. Mas será que só comer, simplesmente comer, resolve o problema do nosso gasto energético, do nosso gasto, da nossa energia? Será que só comer já resolve, gente? Não, né? O alimento tem que ser um alimento adequado, balanceado, direitinho. Não pode ser hambúrguer, 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 pizza, 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 refrigerante, refrigerante. Não pode, tem que ser alimentos saudáveis, alimentos importantes que o nosso corpo precisa, alimentos que são ricos em nutrientes. Bem, como eu disse, é na boca que o alimento é triturado, mastigado pelos dentes. E você sabia que cada dente nosso tem a função de fazer alguma coisa? Existem dentes que são relacionados à quebra, a corte, a rasgar uma carne. Existem outros que é para triturar uma semente, uma comida. Outros que é para rasgar alguma coisa. Então, a gente tem dentes com funções específicas, cada um relacionado ao que a gente come. Além disso, a gente também tem, como eu disse, a língua que auxilia também nesse processo de mastigação. Então, a língua, a bochecha, a saliva também auxiliam no processo de mastigação. E os dentes, cada um tem uma função. Vamos ver, por exemplo, os incisivos, que são esses dentes representados em verde, ou esses dentes da frente. Esses são os incisivos, a gente tem na frente da boca. Eles cortam o alimento, né? Depois tem os premolares, que são os dentes que estão bem do ladinho dos dentes incisivos, esses mais laranjas aqui, ó, que eu vou fazer xizinho neles, tá? Ó, incisivos. Os dentes premolares, eles têm função de iniciar a trituração da comida.
E depois, os molares, que são esses em vermelhos, os do fundinho, que também têm função de amassar mesmo este alimento. E geralmente eles estão relacionados ao momento da gente triturar mesmo o alimento. Bem, gente, então a gente mastiga o alimento para auxiliar no processo de digestão, né? Olha o Patrick aí mastigando, mastigando. É justamente para isso, para auxiliar no processo de digestão. Então, como eu disse, a boca é por onde o alimento entra, né? Onde lá tem os dentes, as glândulas salivares e a língua, e esses auxiliam no processo da mastigação e é importante para o nosso corpo. Depois tem a faringe e o esôfago, que é um tubo por onde o alimento passa e é empurrado por movimentos que eu disse para vocês que se chamam movimentos peristálticos até o estômago. No estômago, que é um órgão oco, o alimento vai receber um monte de substâncias para auxiliar no processo de digestão. E existem algumas substâncias que serão eliminadas no estômago, são liberadas no estômago, e outras que são liberadas no intestino delgado, que depois que o alimento sai do estômago, ele vai para o intestino delgado. Lá, esse alimento vai receber um monte de substâncias e vai começar a ser absorvida os nutrientes, o que é importante para o nosso corpo. E aí a vesícula biliar, que armazenou uma substância que o fígado produziu, e o pâncreas vão liberar substâncias lá no intestino delgado também. Para quê? Para auxiliar no processo de digestão e de retirada de nutrientes dos alimentos. Depois disso, o nosso intestino grosso vai continuar o processo de digestão, absorvendo principalmente a água que está nos alimentos. E depois disso, o nosso corpo elimina tudo em forma de fezes. Então, a comida, ela é quebrada em vários pedaços na nossa boca, é isso. Depois a digestão inicia na boca, porque nossa boca já começa a quebrar os alimentos. A gente faz uma transformação mecânica na boca, sabia disso? Ou seja, a gente quebra o alimento, faz uma transformação dentro da boca. O alimento fica quebrado, pequenininhas partes. Depois disso, o alimento, ele vai descer para o nosso estômago, e lá no estômago ele vai passar por uma transformação que a gente chama de transformação química, que é porque ele já não é mais o mesmo alimento que entrou, já recebeu inúmeras substâncias. No intestino delgado também vai receber mais substâncias e vai passar por mais transformações, absorção de nutrientes, e depois o nosso corpo, depois de tudo absorvido, o nosso corpo vai eliminar essas substâncias em forma de fezes. Então, é assim que acontece o processo de digestão. O nosso corpo vai produzir as fezes por meio do que nós comemos. E aí, se a gente come coisas boas, o nosso corpo não vai ter um monte de substâncias boas para serem absorvidas. Mas se a gente come coisas ruins, o nosso corpo vai ter um monte de coisa para eliminar, mas ele não retirou nenhum nutriente que é importante para o nosso corpo. Por isso, é muito importante que a gente tenha uma alimentação bastante equilibrada para o nosso corpo tirar todos os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. Porque quando a gente come alimentos saudáveis, o nosso corpo se protege também contra doenças. A gente evita também ficar doente e ter que depois ficar tomando aqueles remédios amargos, ruins, porque o nosso corpo já tem esses remédios que entraram por meio dos alimentos. Então, gente, por hoje é só, e não se esqueçam, uma alimentação equilibrada é tudo. Até a próxima aula e tchau, tchau!